Olá, me pediram para falar um pouco sobre as principais ferramentas para a solução de problemas complexos. A gente tem falado aqui bastante sobre esse tema de solução de problemas complexos, de como resolver aqueles problemas que, num primeiro momento, podem até parecer impossíveis chegar aí no nível que a gente quer, né, dentro aí das organizações. E a gente vem falando ou abordando esse tema de como isso deve ser trabalhado. Eu gosto sempre de lembrar que a questão, muitas vezes, não é só a ferramenta ou a metodologia que está sendo utilizada, mas alguma adaptação, alguma customização para aquela situação específica. E também, além disso, precisa ter toda uma estratégia de como a gente vai usar estas ferramentas, essas metodologias, para poder enxergar o problema e poder fazer toda aquela parte de levantamento de dados, de poder medir quais são os pontos ou as causas mais relevantes, enfim, tudo aquilo que a gente já vem falando nos outros vídeos, né, até este momento. Mas a ideia aqui é falar um pouco dessas ferramentas que, de um modo geral, são as que mais nos ajudam a chegar a uma solução definitiva desses problemas mais complexos. Eu estava fazendo aqui um apanhado geral, um levantamento, e nós já desenvolvemos aqui na Bacelar Treinamentos em torno aí de uns 100 treinamentos, uns 100 cursos, né? 90 e poucos cursos já, estamos beirando aí o 100º curso, que estes treinamentos são todos desenvolvidos aqui internamente, sempre com a experiência, principalmente aqui com a minha experiência. Em todos esses treinamentos eu tive assim um papel bem importante, trazendo tanto a parte aí de experiência, de utilização, aquilo que eu sempre coloco, né, que eu procuro fazer com que as pessoas entendam a essência da metodologia, a essência daquela ferramenta, para que a gente possa adaptá-las para utilizações diversas, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam amarradas só à questão da ferramenta em si e dos exemplos aí mais, vamos chamar de didáticos, e a gente procura trazer sempre isso mais para a prática. Também aí no nosso desenvolvimento de treinamentos, a gente estudou bastante aí os modelos que existem, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e a gente vai modelando nossos cursos sempre com muita prática, inclusive os nossos cursos aí, os EAD com aulas gravadas também são bem diferenciados do que a gente vê pelo mercado. Toda a parte que a gente faz do online, a gente também direciona para aquele aprendizado, para a pessoa, para o aluno que está à distância. E claro, os cursos presenciais têm uma interação mais direta, né, com o instrutor, e também a gente desenvolve para aquela situação ou para aquele ambiente. Mas, vamos lá, quais seriam aí as principais ferramentas que a gente deveria aplicar? Eu até dividi ou costumo separar em 2 blocos, né? Aquelas que a gente deve aplicar, claro que depende do problema, depende do que a gente está trabalhando, vamos usar umas ou outras, né? Mas eu sempre gosto de dividir em 2 blocos. O primeiro bloco seria as ferramentas que a gente realmente deve usar ou deve procurar usar, e um segundo bloco daquelas ferramentas ou daquelas metodologias ou daqueles conceitos que as pessoas devem pelo menos conhecer e entender mais a fundo para poder usar como base na estruturação mais geral da solução dos problemas ou na solução desses problemas mais complexos. Então, quais são as ferramentas que eu considero que a gente precisa saber aplicar e precisamos conhecer alguns conceitos, como eu comentei agora, para poder encarar problemas mais complexos, né? Então, para poder chegar em uma solução desses problemas considerados complexos. Essas ferramentas que eu vou citar, todas elas constam aí do nosso catálogo de treinamento.
e a gente disponibiliza todo esse treinamento aí para as empresas, para as pessoas, né? E aí vamos lá, o que a gente precisaria ter de conhecimento para aplicar e também, como eu comentei, precisaria ter conhecimento no sentido de servir como um pano de fundo para a gente poder ir se orientando para caminhar para essa solução desse problema mais complexo. Então vamos lá, o que a gente pode dizer? Naquela parte ou naquela fase de análise da situação atual, entender o que está acontecendo, qual é realmente o problema, etc., o que a gente poderia usar lá? Um modelo legal que eu gosto de usar é o modelo do CIPOC, que a maioria de vocês conhece, mas com aquele apoio dos CTQs, dos críticos para a qualidade, ou seja, aquele CIPOC focado em problemas da qualidade. Então acho que esse é um modelo legal, o CIPOC com o crítico para a qualidade integrado, é um modelo bem legal da gente usar nessa primeira fase. Os VSM como um todo, os mapeamentos de fluxo de valor, os Value Stream Maps, que são excelentes ferramentas, ou até podemos dizer que elas são imprescindíveis para a gente poder ter esse entendimento inicial de como as coisas funcionam, do que está acontecendo. Então fazer todo o mapeamento nos moldes do VSM. E aqui acho que é interessante fazer um comentário. Eu vejo muita gente fazendo VSM, estudando VSM, sabe fazer o VSM, mas, como é que eu posso dizer, perde assim algumas informações ou alguns aprendizados que o VSM vai trazer para a gente. A pessoa usa o VSM para ver os tempos, para ver lead time, coisa desse tipo, claro que ele vai servir para isso também, mas o VSM vai nos ajudar também a entender os pontos principais ali do fluxo, do nosso processo, aonde eu posso ter os problemas, ou focando para esses problemas considerados complexos, aonde que esses problemas complexos podem estar sendo originados. Bem interessante de trabalhar com o VSM, mas quando eu falo trabalhar com o VSM completo, assim, entendendo bem o conceito daquilo lá, e não só fazer o VSM só para eu ver o fluxo. Se eu quiser só ver o fluxo, eu faço uma lista, faço lá o próprio fluxograma, mas eu posso fazer só uma lista de sequência de passos aí do processo, por exemplo. E claro, tudo isso vale para o processo fabril quanto para qualquer tipo de atividade, Outra ferramenta também que eu acho interessante para esse início de abordagem são os mapas da qualidade, o Quality Map, Eu acho bem interessante, porque lá, no fim, é meio que uma mistura do que eu falei do CIPOC, talvez com um pouco de mistura aí de um fluxograma ou do próprio VSM. E também, lembrem-se que eu sempre falo em customizar as ferramentas. De repente eu pego essas três aí, posso misturar e posso até criar uma nova. Constantemente a gente está criando alguns modelos novos aí. E isso é que também vai começar a fazer a diferença na hora da gente aplicar, focado para aquele problema que estamos tendo uma dificuldade maior em entender suas causas e etc. Então, acho que naquela primeira fase de entender a situação atual, de enxergar melhor o problema, essas ferramentas, com certeza, elas vão suprir. Quando eu falo essas ferramentas, eu posso usar uma delas ou algum conjunto delas. Então, o CIPOC com o crítico para a qualidade, com o CTQ, o VSM como um todo, bem detalhado e bem focado nesta parte de ver ou enxergar ou marcar onde estão os nossos problemas. Eu costumo construir muito VSM que a gente marca lá, faz as marcações, aonde, em quais pontos que a gente costuma ter problemas mais críticos, pelo menos assim os problemas mais conhecidos, ou se estamos focando em um determinado problema, aonde são os pontos que aquele problema pode começar a aparecer. E os mapas da qualidade também, que no fim é quase que uma mistura aí de um CIPOC com o VSM, mas também é um outro modelo e que depende do problema ou da discussão, ele pode ser mais útil, pode ser aí de uma utilização mais direta. Então, aqui nós teríamos já ferramentas que não são complexas, muitos
de vocês, muitas pessoas conhecem, mas a questão, ou que eu chamo sempre a atenção é como que nós estamos usando essas ferramentas, com qual objetivo. Se estamos agora focados em solução de um problema mais complexo, tem que ficar atento para toda essa construção ou todo esse trabalho com essas ferramentas, preciso ficar atento para focar naquele problema em si. Depois, o que a gente pode falar? Quando a gente passa para aquela outra etapa de analisar melhor os pontos críticos, os problemas críticos, o que pode estar gerando aquele problema mais complexo, daí a gente já começa a abrir para um leque aí de ferramentas. Aí depende da situação, a gente pode usar um QFD e, mais uma vez, voltando àquele pensamento do conceito ou da essência da ferramenta. O QFD, já foram desenvolvidos aí, sei lá, uma infinidade aí de variantes do QFD, né? Então a gente pode mesclar, pode misturar aquilo, adaptando para o nosso foco, para a discussão lá do time. Então o QFD, o desdobramento da função da qualidade, o AGF, que não deixa de ser uma variante do próprio QFD, mas tem um foco diferente, que o AGF, Análise de Geradores de Falha, que foi desenvolvido aqui por nós, que foi lá o objeto aí da minha tese de mestrado. O AGF, ele já faz uma análise partindo do problema. Então a gente vai partindo do problema, entendendo o que no projeto do produto pode ter influência, pode impactar o problema, e depois vamos fazer o desdobramento para os processos de fabricação, depois nos controles de produção, e assim também podemos fazer aí outros desdobramentos, outros cruzamentos aí de informações, sempre com aquele raciocínio matricial, que eu também já citei várias vezes, que ajuda muito na solução de problemas complexos, quando a gente começa a fazer ou trabalhar com esse raciocínio matricial, né? Linhas, colunas, correlações entre informações, isso é muito útil e ajuda até como um grande brainstorm, né? Então aqui, para essa parte aí de identificação do que é crítico, do que é mais crítico do que o que, onde estão esses problemas mais críticos, a gente teria o QFD, excelente ferramenta, e se a gente parar para pensar, pouco utilizado no Brasil, às vezes até me dá a impressão que as pessoas não entendem muito o conceito ou a essência do QFD, e não é difícil, né? Ou a GF, que com esta roupagem de análise de geradores de falha, foi criado aqui por nós, mas é uma excelente ferramenta também que está disponível aí, então análise de geradores de falhas, o AGF. Os FTA, FTA que, como eu já comentei em alguns vídeos, anos atrás ele era utilizado, depois a turma foi deixando meio de lado, porque se trabalhava mais com a estrutura da árvore, lá, com a estrutura do FTA, e não com os cálculos de probabilidade, não se tinha preocupação em se trabalhar lá os caminhos críticos do FTA. Então a FTA também é uma excelente ferramenta e é, assim, podemos dizer, entre aspas, fácil de construir. Trabalhoso, todas essas ferramentas dão trabalho, né? E esse que é o nosso desafio, essa que é a graça desse trabalho, né? Então a gente tem que pegar essas ferramentas, elas dão trabalho, mas elas não são assim complicadas da gente fazer. Elas são tranquilas da gente ir tocando e discutindo com o time, mas são muito ricas para o próprio time ganhar know-how, ganhar conhecimento. Então o FTA é uma excelente ferramenta para esse ponto aqui de identificação dos problemas mais críticos. Depois também tem outras práticas como o DRBFM, a revisão dos projetos baseado nos modos de falha, Design Review Based on Failure Mode, que também ele pode ajudar. Lá a gente trabalha com conceitos aí de prevenção, né, e tudo mais, que são bem interessantes. Embora lá tenha o foco para alterações, mas muitos problemas complexos, eles começam a acontecer depois que nós somos obrigados a alterar alguma coisa, seja lá uma alteração de material do nosso produto por algum problema, seja custo, escassez. Nós já tivemos problemas de ter que mudar materiais, porque materiais
passaram a ser, sei lá, proibidos por problemas ambientais e assim vai, né? Então, DRBFM também uma prática legal de se fazer. Design for Manufacturing Assembly, ou DFM ou DFA. Os projetos para fabricação e montagem também ajudam demais. E também, assim, da aplicação que a gente tem feito aí junto com o pessoal em algumas empresas, tem pessoas e empresas que estão se desenvolvendo bastante nisso, estão tendo aí ganhos fantásticos, mas eu ainda vejo pessoas que ainda ficam meio que patinando, né? Não entendem exatamente que é aquilo. Tá bom, eu faço lá o projeto, e aí aquilo é para quando eu vou desenvolver um projeto, mas não é só isso. Quando eu falo de usar o conceito da ferramenta, da metodologia, eu posso pegar toda essa tratativa do DFMA e trazer para entender um problema, para pensar num produto ou num processo que está apresentando um problema para poder fazer algum tipo de correção, ou até para poder, né, ou antes disso, visualizar aonde está o problema para a gente depois partir aí para uma solução, para uma correção. Outra ferramenta aqui nesse momento que pode ajudar bastante é o TRIZ, Teoria da Solução de Problemas Inventivos. O TRIZ é muito pouco usado por aí, aqui falando em Brasil, né? Não sei, parece que o pessoal tem uma dificuldade grande em usar o TRIZ e é uma excelente ferramenta para a gente abordar conflitos técnicos. E com certeza, problemas complexos estão de alguma forma ligados a esses conflitos técnicos. E o TRIZ é uma ferramenta focada nisso. Então o Altshuler fez toda lá a sua análise em cima daquelas patentes e tudo mais, para poder visualizar quais são os que ele chamou lá na época das soluções elegantes, né, em cima dessas patentes, para trazer isto de uma forma mais genérica para a solução de problemas como um todo. Então, se o problema é complexo, é porque não entendemos exatamente como as coisas estão funcionando. E constantemente nos deparamos com essa questão dos conflitos técnicos. E como é que a gente resolve um conflito técnico? Ou qual a ferramenta mais adequada para a solução de um conflito técnico? É o TRIZ. Então, o TRIZ também vai ser uma ferramenta fundamental para as pessoas, para os times poderem trabalhar em vários pontos dessa análise desses problemas complexos, mas eu até diria que mais apropriadamente aqui nessa parte de identificar esses pontos críticos, para daí a gente já mirar ou já começar a imaginar qual seria o caminho para a solução ou para a solução definitiva. Depois, partindo aí mais para aquela fase da solução do problema, de já se pensar na solução do problema, o que a gente teria que trabalhar? Conceitos de Poka-yoke. Todo mundo conhece, todo mundo sabe os conceitos do Poka-yoke, mas quando a gente fala, ou quando eu falo aqui nos conceitos do Poka-yoke, são aqueles conceitos, aquelas aplicações que normalmente a gente costuma chamar de nível 4, né? É aquela aplicação que vai evitar que a falha vá acontecer. Então é aquela história da gente atuar na qualidade, na fonte, e não deixar a falha acontecer, ou não deixar que os erros se transformem em defeitos. Então, assim, esse conceito do Poka-yoke que teria que vir para cá, né? Então, assim, tem várias iniciativas de Poka-yoke dentro das empresas, e funcionam. Se não fossem essas iniciativas, a coisa seria muito pior, que é claro do que a gente já acompanha nos últimos anos. Cada vez o consumidor ou o mercado quer produtos melhores, produtos com qualidade melhor. Então aquilo que era bom há 5 anos atrás, 10 anos atrás, hoje não conseguiria competir. Então nós temos que estar nesta busca com essas melhorias, e o Poka-yoke é uma excelente ferramenta para isso. Mas, quando eu falo em aplicação do Poka-yoke aqui nesse momento, é bem naquela linha da qualidade na fonte, ou seja, eu tenho que travar todos os erros que podem acontecer para não deixar que eles se transformem em defeitos. Também, aqui na parte de solução, a parte de capabilidades, que também é uma coisa que já está, de certa forma, aí bem difundida.
obrigatória em muitos segmentos, como o segmento automotivo. As capabilidades, CP e CPK, muitos sabem trabalhar, sabem calcular, mas mais uma vez, onde está o conceito disso? Qual que é aquela ideia? O que é a capabilidade? O que a gente está medindo com o CP e CPK? Estou medindo quanto tem de variação no meu processo para aquela característica, né, pensando em controles por variáveis, por exemplo, para aquela característica, quanto eu tenho de variação, onde está posicionada, né, onde está ali a minha média, vamos falar assim, e com isso eu consigo garantir que aquela variação que eu tenho naquele processo vai atender um determinado limite de especificação. Atender limite de especificação significa, a princípio, não ter falhas, que é isso que nós queremos. O conceito do POCAI é o quê? O que tem por trás dele? É o conceito do zero defeito, ou zero falha. Capabilidade, o que a gente faz? Nós estamos medindo se nós estamos chegando lá no zero defeito ou zero falhas para cada uma das características em questão. Depois, o ponto-chave, o ponto principal, seria aí a análise da robustez, ou análise e aplicação dos métodos de Taguchi, ou do MTS, Mahalanobis Taguchi System, que também, mais uma vez, pouco utilizado no Brasil e tem campo aqui de monte para a gente trabalhar com isso, porque a aplicação do método Taguchi, que muitos confundem com aquele trabalho do Quality Loss Function, da função perda da qualidade, aquilo é uma parte do trabalho do Taguchi, mas a robustez, tanto no produto quanto no processo, a gente trabalhando com esses conceitos e fazendo essas avaliações e otimizações com base no método Taguchi, a gente vai conseguir levar a performance, o resultado final dos nossos produtos para onde a gente quer, né, ou para onde a gente precisa. Então também nós estaríamos caminhando aí para o zero defeito. E aí, se estamos falando em zero defeito, o problema complexo se enquadraria como um defeito, ou como uma falha. E aí nós estaríamos trabalhando para limpar ou para tirar esta falha. Eu sempre digo, se você não sabe aplicar o método Taguchi como se deve, essa parte da robustez, de melhoria de robustez do produto e do processo, ou do projeto e do processo, se você não sabe, você não vai resolver problema complexo nunca, porque ele vai fugir das suas mãos, ele vai fugir do seu entendimento, e a otimização não vai aparecer. E aí também, mais uma vez, eu queria frisar que não é só a questão da aplicação das ferramentas, é a aplicação dessas ferramentas focadas, eu costumo usar o termo, né, de customizadas, porque às vezes a gente tem que até que modificar alguma coisa na aplicação delas, mas é usar essas ferramentas focadas ou customizadas para o seu problema ou para aquele seu problema complexo, e aí você vai ter sucesso. Então, o que precisaria aplicar ou pensar em aplicar? Pelo menos estas ferramentas, e logicamente de uma forma lógica, sequencial, mas se você aplicar um CIPOC com CTQ, VSM, mapa da qualidade, lembra? Não necessariamente todas, né? Pelo menos alguma delas. Depois, um outro bloco, para focar o que é mais crítico, conceitos de QFD, AGF, aplicação do FTA, DRB-FM, DFMA, TRIS, a gente consegue fechar esse pacote. Depois, conceitos de OKI-OK, capabilidades, aplicação do método Taguchi para melhorar robustez de produto e processo, a gente já começa a fechar todo o ciclo e a gente começa a entender mais claramente quais são as causas desse problema complexo e, consequentemente, ou na própria sequência aqui do trabalho, a gente já começa a enxergar como resolver esse problema, como chegar na solução desse problema complexo. Mas vou frisar mais uma vez, não são só as ferramentas, temos que aplicar ferramentas sim, mas é como a gente utiliza essas ferramentas. Mas, como tinham me pedido para falar ou para citar alguma coisa em termos de ferramentas,
Se a gente trabalhar com essas que eu citei, com certeza já temos aí um grande potencial de chegar aí na solução definitiva de nossos problemas complexos que temos pela frente, né? E aí, essas ferramentas que eu comentei, podemos considerar que são as ferramentas de aplicação, né, que eu teria que aplicar para poder ter aí uma chance grande de chegar numa solução definitiva desses problemas complexos. Mas também, pela experiência, pela vivência, pelo que eu acompanho aí os times de trabalho, eu preciso de mais coisa além disso. Eu preciso que o time tenha um conhecimento de outras técnicas, outras metodologias, que não necessariamente a gente vai aplicar na solução desse problema complexo. Mas eu tenho que ter aquela noção, aquela visão básica, eu preciso ter esse conhecimento. Então, por isso que eu considero assim, algo talvez em segundo plano, mas eu preciso ter o conhecimento. Então, falando em processos fabris, preciso ter, também serve para outras atividades, mas principalmente o processo fabril, as pessoas, os times precisam ter um conhecimento dos conceitos das células de manufatura, que é aquela sequência de trabalho, porque a célula, o conceito da célula de manufatura, ela vai nos trazer qualidade, se nós estamos partindo para a solução de um problema complexo, tem a ver com qualidade, e também ganhos de produtividade, etc. Mas tem um foco grande em cima de qualidade. É por isso que eu estou falando, não necessariamente tem que aplicar, né? Às vezes eu já tenho lá até a configuração de célula, mas o time tem que conhecer. E quando eu falo conhecer, é dominar no sentido de saber o que é aquilo, por que a gente faz aquilo, quais são as vantagens que tem por trás desse modelo. Então, como conhecimento, os times têm que ter toda essa visão dos conceitos de célula de manufatura. Outro ponto que é bem interessante é ter uma visão, até um treinamento, né, de design thinking, do pensamento aí estruturado como os designers, né? Então tem toda aquela tratativa do design thinking, tem toda a parte aí de avaliação, de toda a parte de prototipagem e tudo mais, e testes rápidos e tal. É por isso que eu estou falando conceito, porque para resolver um problema complexo, se for, por exemplo, um problema de fábrica, você não vai, a princípio, precisar fazer uma aplicação do design thinking, mas precisa ter esse conceito, precisa ter essa visão, precisa dominar um pouco todo aquele conteúdo lá do design thinking, eu considero que é bem importante. Então também seria muito bom que o time tivesse esse entendimento dos conceitos que estão por trás do design thinking, ou desse pensamento do designer. Porque qual é o conceito do design thinking? É a solução de problemas complexos através da própria inovação. Então, assim, mais uma vez, eu não preciso ter todo aquele conhecimento ou aplicar todos aqueles ciclos necessariamente para a solução do problema complexo. Depende do problema, pode ser até que eu precise. Mas a minha colocação aqui é a seguinte: eu preciso conhecer, o time precisa saber de todo aquele contexto, e lá tem bastante coisa de criatividade, inclusive, para a gente poder trazer aqui para essa discussão, ou para esse know-how da discussão desses problemas considerados aí mais complexos. E outros conceitos que eu acho também importantes, né? Conceitos aí da distribuição de Weibull, por exemplo, aquela curva da banheira, isso pode ajudar muito nessa busca dessa solução dos problemas mais complexos. Então, não que eu vá usar a distribuição de Weibull, porque isso vai ser específico de alguns trabalhos, mas aquele conceito da curva da banheira, ele pode me ajudar para a gente poder ver ou avaliar na discussão aquele problema que nós estamos tendo. É algo que foi criado recentemente, é algo que já está há muito tempo no mercado, sendo produzido, etc. Enfim, como é que as coisas estão acontecendo. Então, como conceito, ou como esse pano de fundo que eu falei, ou esse segundo plano, eu considero que é muito importante ter esse conhecimento, né? E também outros modelos de solução do problema, para a gente sair daqueles modelos aí mais que a gente está mais acostumado, e tudo aquilo que a gente está acostumado a trabalhar tem uma tendência grande de não render, né?
porque a gente está muito acostumado com aquilo e meio que faz mais de forma automática, né? Então, modelos de solução de problema, como o modelo do funil, o Kamai, os modelos aí de problem solving, que tem bastante por aí, que várias empresas desenvolvem, modelo de RCA, né? Root Cause Analysis, análise da causa raiz, mas modelos um pouco mais elaborados, né? O conceito também da matriz morfológica para desenvolvimento de produtos ou para análise aí de conceitos ou concepção, né, de produto, também é interessante o time ter, mesmo que não vá aplicar diretamente. Se for algo mais diretamente ligado ao produto, a questão desse problema que a gente está querendo resolver, esse problema complexo, aí ok, eu talvez tenha que usar a própria matriz morfológica, mas o conceito dela é interessante. Então é sempre bom ter esse conhecimento para a gente estar ligado nessas discussões que a gente vai fazer com o time e tal, para poder chegar aí num nível melhor de abordagem e, consequentemente, ter uma chance muito maior de resolver este problema mais complexo. Dentro desse conceito da matriz morfológica, tem um conceito que é bem interessante, onde a gente vai pegar, partindo aí de um problema mais complexo, e vai fatiar esse problema, ou dividir esse problema em subsistemas aí que ficam mais fáceis da gente trabalhar, para daí chegar aí numa melhoria, numa otimização do todo. Então, um conceito também muito interessante para a gente trazer para as nossas discussões e para a aplicação daquelas ferramentas que eu citei anteriormente. As ferramentas que eu estou chamando aqui de aplicação, ou que em geral elas vão ter que ser realmente aplicadas. A matriz morfológica não necessariamente vai ter que ser aplicada, para alguns casos específicos sim, mas o conceito que tem por trás dela é muito interessante e bem legal para a gente trazer isso lá na discussão do time, né? Resumindo, às vezes me pergunto, o que a gente precisa saber, que conhecimento eu preciso passar para o time para poder resolver um problema complexo. Então, fora aquelas práticas que eu chamei de aplicação, né, ou de ferramentas, metodologias para aplicação, para a solução do problema complexo, o que precisaria ter de conhecimento? Conceitos, hein? Conceitos de célula de manufatura, de design thinking, distribuição de variable, modelos de solução do problema, tipo modelo do funil, Kamai, modelo problem solving, modelo RCA. Claro, tem outras empresas, outras organizações que dão outros nomes para esses modelos, mas aqui estou falando assim de uma forma mais geral, mas onde eu quero chegar é modelos diferentes de solução do problema para a gente sair daquele padrão usual, né? E também eu comentei aqui a questão da matriz morfológica, que é bem interessante ter o conhecimento do conceito, pelo menos. Então, com isso, o que eu quero mostrar é que nós precisamos preparar as pessoas, precisamos preparar os times numa gama grande aí de sei lá, podemos chamar de ferramentas ou metodologias, mas tem que ter uma gama aí de ferramentas que as pessoas têm que estar acostumadas a trabalhar, de alguma forma tem que dominar isto para poder seguir em frente. E aí a chance de o time resolver um problema complexo é muito grande, aumenta muito. E a gente sabe o ganho que tem atrelado à solução desses problemas que são considerados complexos dentro das organizações. Então esse meu comentário foi feito em cima das práticas que eu tenho feito nesses anos todos aí de trabalho em cima de solução de problemas complexos, que já é aí um bom tempo, uma boa caminhada que eu tenho resolvendo aí problemas dentro das organizações. E o que você achou disso? Quais ferramentas você acha que deveriam ser acrescentadas aqui a esta lista, embora o objetivo aqui não é exatamente ter uma lista de ferramentas, mas quais as ferramentas que poderiam agregar aqui a esta aplicação, ou desta forma que eu coloquei, que você acha que seria muito importante também trabalhar
nesta busca da solução desses problemas considerados complexos. Coloca aí nos comentários e vamos ver quais as ferramentas que estão faltando.